Bom dia para os alunos do sétimo A e boa tarde para os alunos do sétimo B. Gente, eu vou tirar o óculos porque não tem condições, tá? Dá muito reflexo e fica esquisito. Então, a gente vai assim mesmo. Essa videoaula é mais para nós fazermos uma revisão do módulo 10, que é a narrativa em primeira pessoa. Essa aula vocês precisam entender bem, porque é o que a gente vai trabalhar bastante quando nós retornarmos, tá certo? Cuidem-se, por favor, para que nós possamos estar junto aí em breve. Então, o foco narrativo em primeira pessoa, o autor cria um personagem e esse personagem participa da história. Diferente da terceira pessoa, em que o autor também cria os personagens, mas aí no caso ele narra, né, a história desses personagens. Você tem dois personagens, no caso, para a terceira pessoa. Aquele que é limitado, ele não conhece tudo, então ele não conhece o que os outros personagens estão pensando. No caso do onisciente, ele já conhece tudo, então é um personagem que sabe tudo, inclusive o que vai acontecer depois. Então, hoje eu vim mais para fazer uma narrativa para vocês. É importante que vocês leiam as histórias, leiam os livros, tá? Leiam em voz alta para vocês se habituarem ao que vocês estão lendo, ouvindo a voz de vocês, que vocês têm vozes muito bonitas, e assim vocês vão cadenciando a história, tá certo? Bom, hoje eu vou contar a história de uma menina. Vocês já viram essa história, tá? Essa história está na Menino de Engenho, José Lins do Rego, que está aí na unidade 10, tá certo? Eu vou fazer uma narrativa para vocês, que aí fica contextualizado, assim vocês percebem o quê? Qual é a diferença entre o narrador, né, e um contador de histórias. No caso, a contadora que sou eu. O caso da menina que foi enterrada viva. Era uma vez um pai muito zeloso. Ele tinha uma filha linda, com lindos cachinhos, com lindos cabelos dourados. Era o amor da vida dele. A mamãe dela já havia partido desta para melhor. E o papai, então, dela, resolveu que tinha que se casar novamente. Casou-se com uma mulher que aparentemente, no começo, era uma pessoa muito bacana, muito legal. Deixava a menina sempre toda arrumadinha. Então colocava sempre laços em seu cabelo, vestia sempre com a melhor roupa. Porém, esse homem, o pai dessa criança, era dono de uma fazenda imensa. E ele teve que fazer uma viagem para levar a boiada para longe. A menina, então, ficou aos cuidados da madrasta. A madrasta, assim que o homem partiu, revelou-se. Tornou-se, então, a mulher mais tenebrosa na vida desta menina. Passou, então, a não escovar os seus cabelos, deixando-a toda desarrumada, não lhe colocava mais os melhores vestidos, não a deixava mais arrumada. Fazia varrer toda a casa, cuidar dos porcos, cuidar da roupa, cuidar de tudo. Nem parecia mais a filha do dono da fazenda. Sempre que as mucamas podiam, elas chegavam perto da menina e lhe davam o que comer, penteavam-lhe o cabelo. Gostavam de cuidar da menina, porque a menina era muito boazinha e gostava deles. Lembrando que nessa fazenda, eles ainda estavam naquele regime escravocrata. Então, nesse caso, as mucamas, que eram as mulheres que cuidavam da menina, chegavam perto dela enquanto a madrasta não estava vendo e cuidavam dela. Um dia, a madrasta resolveu então que a menina deveria cuidar da figueira. Deu a ela uma vara e falou o seguinte: você vai daqui para frente cuidar desta figueira. Você não vai deixar nenhum passarinho chegar perto dela. E se eu ver um figo picado pelos passarinhos, você há de acertar as contas comigo. A menina, pobrezinha, cuidava então de que a figueira, né, os figos não fossem atacados pelos passarinhos, que também tinham fome. Bom, passados os dias, a menina então, numa tarde, acabou dormindo. E o pior aconteceu.
os passarinhos bicaram vários figos. A madrasta achou aquilo excelente. Pegou a menina, mas deu-lhe uma surra, mas bateu tanto na menina que a menina, ó, desfaleceu. A mulher, achando que a menina havia morrido, enterrou-a viva perto do rio. Ainda estava viva a menina. Enterrou-a perto do rio e assim achou que havia se livrado dela. Bom, como toda a história, o pai no dia seguinte chegou. Ao chegar, já foi logo perguntando da menina: onde está a minha filha? Onde está a minha filha? Trouxe-lhe muitos presentes, muitas roupinhas novas. A madrasta, ao ver o marido chegando, falou: meu Deus, é hora desse homem chegar. Foi correndo então ao encontro dele, dizendo: ah, meu querido, não pude lhe informar, mas a sua filha, assim que você saiu de viagem, adoeceu terrivelmente e veio por falecer. O homem então chorou dias, chorou muito, porque ele adorava a filha. Certo dia, um dos seus capineiros foi até perto do rio para colher capim para dar de comer aos seus cavalos, quando de repente viu uma touceira muito estranha. E ao chegar perto dela, a touceira estava bem verdinha, ele começou então a capinar. Foi aí que ele escutou algo muito estranho. Não! Ele então se assustou. Ué, de onde está vindo essa voz? E aí ele de novo ceifou. E de novo ele escutou: não! Mas aí a assombração falou mais coisas. Capineiro de meu pai, não corte os meus cabelos. Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou pelos figos da figueira que os passarinhos bicaram. O capineiro então olhou de um lado, olhou para o outro, não entendeu nada, achou que aquilo fosse uma brincadeira ou o som do vento e novamente ele ceifou. Foi aí que ele escutou mais alto: capineiro de meu pai, não corte os meus cabelos. Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou pelos figos da figueira que o passarinho picou. Apavorado, o homem saiu correndo. Correu até a casa grande. E lá ele chamou então seu patrão. Eles foram os dois com enxadas e pás até o local onde ele estava capinando. E ao abrir então um buraco, eles encontraram a menina. A menina estava toda suja de terra. As unhas estavam enormes. O cabelo, antes loiro, estava todo verde. O pai pegou o corpinho daquela menina. Chorou muito. E por milagre, dentro das nossas histórias, a menina então voltou à vida. Foi feita uma festa, 2, 3 semanas de festa com todos os escravos da fazenda. E, aliás, todos os escravos da fazenda receberam carta de alforria. Mas ninguém quis ir embora, porque todo mundo gostava do patrão, ele tratava-os bem e também gostavam da menina. A madrasta? A madrasta foi amarrada a 2 potros novos, selvagens. E as partes dela ficaram pela estrada. Então ela acabou recebendo um castigo. E assim acaba a nossa história. Quem quiser que conte outra. Muito bem, gente. Essa foi mais uma historinha assim, só para ilustrar como que a gente pode narrar uma história de várias formas. Eu espero que a gente possa continuar aí fazendo esses vídeos, pelo menos por enquanto, né? Enquanto nós estivermos aí dentro dessa quarentena, por favor, façam a quarentena para que esse vírus não se propague e logo aí a gente esteja junto, tá? Beijo para vocês. Tchau.